Shalom, galera. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que pode mudar a sua vida e o seu destino. Anota isso que eu tô te falando. O tema de hoje pode mudar a sua vida, o seu destino e o destino da igreja brasileira. Então preste muita atenção. Eu te peço até que você assista esse vídeo mais de uma vez, para que as informações que passarem assim sem ser percebidas com profundidade, você possa percebê-las de novo. É como quando a gente lê a Bíblia e depois a gente lê de novo, a gente fala: meu Deus, como é que esse texto estava aqui? Eu não vi. Então assista esse vídeo mais de uma vez possível. Se possível, assista hoje, depois assista amanhã, entendeu? Que é para a gente absorver todo o conteúdo que vai ser oferecido. Então, vamos orar primeiro? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes, que o Senhor quebre toda a cauterização da mente, que o Senhor expanda a nossa compreensão e que nós possamos ouvir e entender essa palavra para que o inimigo não venha e não roube a semente que foi semeada, Pai. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, torna-nos humildes para que nós possamos entender e compreender e seja fértil esse terreno para que possa multiplicar 100 por 1, para que nós possamos multiplicar essa mensagem e alcançar a igreja brasileira, trazendo avivamento e mudando o destino da igreja, da tua igreja no Brasil, independente de denominação, nome, bandeira. Que Deus, o nosso Senhor, esteja sobre o Brasil, esteja sobre a nação e mude o rumo da nossa nação, em nome de Jesus, amém. Então, vamos aos textos. Ezequiel 37, primeiro texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, sequíssimos. E ele andou ao redor. Observe que primeiro o profeta, ele observou o ambiente em que ele estava. Então, primeira aula profética, primeira lição profética desse texto: observar o ambiente e discernir onde você está. Espírito Santo, mostre ao meu irmão que está assistindo esse vídeo onde ele está, que no dia de hoje os olhos dele estejam abertos para discernir ambientes locais, regionais e também da nação brasileira. E perceber os ossos sequíssimos. Você tem que ampliar a sua percepção. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, segunda lição profética: quem sabe é Deus. Quem determina se algo vive ou morre é Deus. Se alguém determina que uma circunstância pode ser mudada, independente da visão e da compreensão humana, é Deus. Então creia nisso. Então me diz: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, uma ordem imperativa aos ossos secos. Agora, então ele me disse: profetiza sobre esses ossos secos. Então a pergunta é: por que Deus não falou assim: Ezequiel, chega aí que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Olha só, fica aqui em cima desse vale aqui, tá vendo esse vale de ossos secos? Olha só como é que eu vou fazer e vou tirar uma onda aqui. Aí depois você vai e conta para todo mundo que você viu. Não, ele disse que era para o profeta Ezequiel profetizar sobre o vale dos ossos secos. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, assim diz o Senhor: eis que farei entrar de vós o Espírito, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele não está falando: e sabereis que eu sou Ezequiel, o profeta do Senhor. Ele está dizendo: eis que saberei que sou o Senhor. Então ele não está falando palavras dele, ele está falando as palavras do Senhor que estão saindo pela boca dele, pelo peito, pela boca. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos
se juntaram, cada osso no seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos, e cresceu a carne, e estendeu pele, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse, Espírito, dize, assim o Senhor Jeová diz, vem 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, preste atenção, como Deus dá a ordem. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército de grande em extremo. Então me disse, filho do homem, caso esses ossos são toda a casa de Israel, que dizem, os ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Só até aqui. Então, olha só, então, o que o profeta ele faz? Existe uma palavra dizendo que pereceu a esperança, estamos cortados, destruídos. E o que o profeta está fazendo aqui? Ele está de volta, trazendo de volta a esperança, ele está trazendo de volta a palavra de Deus. Uma árvore ainda que cortada ao cheiro das águas, a nossa boca flui em rios de águas vivas, só o cheiro da palavra que sai da nossa boca, o cheiro das águas, a árvore cortada já nasce novamente, só o cheiro, imagina as águas. E quem somos nós? Nós somos a voz de Deus, a boca de Deus na terra. A voz do Senhor é como a voz das muitas águas, então as muitas águas precisam fluir, precisam sair de dentro. Agora, se a fonte está suja, como é que vai fluir algo que dê coisa boa? Então, como é que vai sair algo que vai gerar vida se dentro de você tem morte? Então, primeira coisa é você purificar o seu espírito e ser lavado, porque não é o que contamina, não é o que entra pela boca, não é o que você come, é o que você fala, porque a boca fala do que está cheio do teu coração. Se teu coração está cheio de amargura, ira, tristeza, falta de perdão, como é que você vai falar coisas boas e vai gerar vida ao seu redor? E esse é o tema de hoje, a língua. Então vamos profetizar, mas primeiro a gente tem que se esvaziar, tem que estar como um violão oco, para quando Deus tocar numa corda, sair aquela ressonância que vai gerar um acorde, que vai gerar uma palavra que vai mudar o ambiente, assim como aquela harpa de Davi, que não tinha nem caixa, era só um arco e as cordas ali. Então era vazio total, tocou, já ecoa pelo vento, pelo espírito, pelo sopro, aí expulsava os demônios de Saul, gerava uma adoração, gerava um ambiente de proteção que nem urso nem leão conseguia pegar ele. Então vamos prosseguir no estudo de hoje. Vamos continuar lendo sobre a língua. Então vamos pegar o Romanos 2, abra sua Bíblia, pode parar aí, é bom você ter um papel, uma caneta. Romanos 2, de 1 a 13. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porquanto te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escapará do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que perseverarem em fazerem o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação ao ira aos que estão contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra a qualquer um faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei sereis julgados. Então eu tenho recebido comentários de ovelhas do canal, que são, na realidade, são lobos, são haters,
em pele de ovelha, cheio de ira, cheio de amargura. Ah, porque os feiticeiros não são nossos irmãos. Ah, porque os irmãos da religião A, B e C não são nossos irmãos, eles são filhos do diabo, ou seja, estão cheios de ira, cheios de amargura. Por acaso Jesus morreu na cruz só por mim e por você? Será que eu e você não somos tão pecadores quanto eles? Será que a caridade, o amor, a bondade, a benignidade de Deus não veio para todo, tanto para gentio quanto judeu, igualmente inculpáveis? Então vamos lá, vamos continuar falando da língua. Tiago 3, versículo 1 a 12. Gente, isso é muito sério. Isso pode mudar a sua vida e mudar o destino da igreja. Através da sua boca. Entenda que quando você pega o texto de Gênesis, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, terra produza sementes e frutos e árvores, e a terra produziu. Disse Deus, água produza peixes, e a terra produziu. Aí depois vai dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o que a nossa boca fala, o que a nossa boca profere, ela gera vida ou gera morte. Então vamos continuar aqui. A sua boca, quando você fala, ela pode gerar vida numa pessoa e morte. Mas preste atenção numa coisa. Quando você fala de alguém, você está matando 3 pessoas. Primeiro, a pessoa que está ouvindo pode gerar morte nela. Em segundo lugar, você está matando a si mesmo, porque você está cometendo pecado, você está falando mal. E aí você também está matando a reputação e a outra pessoa de quem você está falando. Então, comprometa-se com a verdade. Agora, quem é a verdade? A verdade não é algo, a verdade é uma pessoa. Comprometa-se com Jesus e com o que ele disse. Então, só fale a respeito do que diz respeito a Jesus, ao que ele falou, ao que é o fundamento, a rocha que sustenta toda a eternidade. Então, vamos lá. Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Então tá cheio de mestre por aí dando palpite em tudo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, primeira coisa que a gente tem que dominar, a língua. Quem domina a língua domina todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que governa. A língua é igual o leme de um navio. Por maior que seja, ela direciona o seu futuro. Ela pode levar você para quebrar a cara nas pedras, ou ela pode levar você para as profundezas da sabedoria das águas de Deus e para um futuro feliz dentro da eternidade. Assim também a língua é um pequeno membro e glorie-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque, um pequeno fogo incendeia, ou seja, basta uma palavrinha para você gerar contenda, guerra, problema. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, como disse Jesus. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus para produzir vida e não morte. Porque toda a natureza, tanto quanto bestas fera, como de ave, tanto de répteis, como animais, e a mansa, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, e está cheia de peçonha mortal. Você pode gerar morte com a sua língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aquele que diz que ama a Deus e a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce.
Então, que fonte você é? O que você tem gerado? As palavras podem ser como um favo de mel, podem ser cura, diz o provérbio. Ela pode trazer cura a um ferido. Ela pode fazer reviver uma pessoa. E aí, como você tem usado esse talento que Deus te deu, que é a sua língua, a sua boca? Eu tenho visto nos comentários aqui embaixo, comentários peçonhentos, cheios de ódio, cheio de amargura, cheio de maldição, falando mal do Brasil, falando mal do nosso governo, falando mal de tudo, querendo corrigir teologia, discutindo teologia aqui embaixo. Um monte de gente farisaica que, se estivesse no tempo de Jesus, estaria apedrejando Jesus. Blasfêmia! O que ele falou está errado, apedreja ele. Então, a boca fala do que está cheio o coração, e tem muita gente com o coração cheio de lei e de pouco entendimento do amor de Jesus. Então vamos continuar. Davi, ele vai falar assim, ó: Senhor, põe um anjo de guarda na minha boca. Entende isso que Davi falou? Ele pediu a Deus um anjo de guarda na boca dele. Senhor, põe um anjo tomando conta da minha boca. Você vai lembrar que Isaías, quando chega, né, e vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, que sou um homem impuro e de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. E aí o que acontece? Um anjo vai lá, pega uma brasa no altar, com uma tenaz, bota na mão, toca na boca dele, e aí a iniquidade dele, ou seja, não é o pecado, é a iniquidade, a vontade de pecar nele foi curada. Aí ele pergunta, aí ele ouve a voz do Senhor: a quem enviarei? Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você quer ser enviado, se você quer ser um servo de Deus, primeira coisa que você tem que pedir ao Senhor: Senhor, cura a iniquidade. Pega uma brasa do altar, como Jesus pegou saliva da língua dele, tocou na língua daquele surdo mudo e cura a minha iniquidade, tira toda a maldade. Fala igual Davi: sonda-me, Senhor, e vê se há algo errado em mim, alguma iniquidade, e tira, livra-me dessa iniquidade. Cria em mim, Senhor, me dá um coração novo, um espírito reto, me devolve a alegria da salvação, Senhor. Eu não quero mais pecar, tira essa iniquidade de mim. Eu quero ter a alegria da eternidade, eu quero morar e habitar nos teus átrios, eu quero ver a tua face, eu quero ter a alegria de entrar no teu templo, de entrar no Santo dos Santos, de ver o Senhor, de habitar nos teus átrios. É isso que você tem que querer e pedir. Então vamos lá, Provérbios 6, de 16 a 19, preste atenção nisso, no que Deus odeia. Provérbios 6, de 16 a 19, essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então vamos lá: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Vamos voltar no início do versículo? Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, entre elas a língua mentirosa. E que mais? E a 7ª a sua alma abomina. Qual é a 7ª? A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então guarde a sua língua de semear contenda entre os irmãos. Eu estou falando, vou repetir mais uma vez, essa palavra pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua igreja, pode mudar a vida do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, da nação brasileira. Boca profética. A palavra diz também que o medo anula a fé. E o que eu tenho visto, o que nós temos visto a igreja brasileira fazer? Semear medo. A igreja ficar assustada
e atemorizado. O que Deus fala para Josué e para tantos outros? Não temas, não temas, eu estou contigo, não temas, não te atemorize. Toda vez o anjo chega já fala, calma, não tenha medo, não te atemorize. A visão de um anjo deve ser uma coisa realmente assustadora. Geazi, você vai ver Geazi apavorado, aí Eliseu fala, calma, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, para que ele pare de ficar atemorizado. Entendeu? Quando você vê um soldado atemorizado na guerra, procura lá, está lá em Levítico, vai falar, não leve para a guerra esse pessoal. Aí você vai ver no texto relativo a Gideão, vai falar o que? Gideão, desses 30 mil, não leva essa galera toda não. Tem, ó, os medrosos, mete o pé aí, quem é medroso mete o pé. Entendeu? Aí ele começa a fazer uma seleção, porque o medroso vai transmitir medo. Vai contagiar as pessoas com medo. Por que é o medo? O medo anula a fé. Então esses medrosos vão anular a fé, porque 10 vozes de 10 espias contra Josué e Caleb, não é fácil não, meu irmão. Davi, na caverna de Adulão, onde só tem derrotado, ele conseguir mudar a mentalidade de todos aqueles derrotados em valente, também não é para qualquer um. É por isso que se você é um viciado em drogas, você tem que largar aqueles amigos viciados em droga. Se você é viciado em pornografia, larga aqueles amigos viciados em pornografia. Se você é viciado em adultério, sai dos ambientes de adultério. Se você é viciado em fofoca, em maledicência, sai do ambiente dos maledicentes, da mesa dos escarnecedores. Você pode sentar na mesa dos pecadores? Pode, Jesus se assentava na mesa dos pecadores, mas não dos escarnecedores. Mas lembre-se que Jesus é Jesus. Enquanto você não puder falar, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então não se sente na mesa dos escarnecedores e nem dos pecadores, porque senão eles vão te puxar para o buraco negro deles e você vai se perder lá no meio do pecado e aí já era. Então, presta muita atenção no relativismo, entendeu? Não fique nessa, mas as coisas também não são bem assim não, também não é tão pecado assim, né? Tem que prestar atenção no seguinte, vamos ler mais um texto de 1 Coríntios para você entender a gravidade do que você pode estar fazendo contra si mesmo através da sua língua. Vamos lá, 1 Coríntios 6, pega aí, a partir do versículo 6, vamos lá. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis, ou seja, dois crentes brigando, discutindo na frente de quem é infiel, ou seja, a casa de Israel discutindo e entrando em contendas na frente dos gentios, trazendo escândalo. Então vamos lá. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós ter de demanda uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que não abre mão? Por que não dá a capa? Por que não caminha uma segunda milha? Por que não dá outra face? Por quê? Por quê? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Então está falando que é injustiça. Vamos prestar atenção aqui, ó. Não erreis, não erreis. Nem os devassos. O que é um devasso? Pensa aí numa pessoa devassa, que vai para lá e comete todo tipo de pecado e devassidão sexual. Pensou? Isso aí. Nem ela, nem os idólatras. Pensa no idólatra que você fala mal do idólatra. Ah, os irmãos católicos são idólatras. Ah, os feiticeiros são das religiões africanas são idólatras. Pensa nesses caras que você fala isso deles. Nem os adúlteros, pensa naquele adúltero lá da sua igreja que comete um monte de pecado e você julga ele, pensou? Nem os efeminados, pensou no homossexual e nos pecados que ele comete? Nem os sodomitas, nem os ladrões, pensa no ladrão, pensa no Lula, que rouba e faz com que pessoas morram por causa da sua corrupção. Vamos lá, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Então agora vamos lá, vou falar de pertinho agora. Vamos lá. Nem os avarentos, pensou nos avarentos? Nem os bêbados, prepara. Aquele alcoólatra que você fala mal, aquele irmãozinho que você fala lá, ah, mas ele bebe, ele fica bêbado, ele cai no chão. Eita.
Nem os maldizentes herdarão, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Entendeu que a sua língua, você falar mal dos outros, você amaldiçoar os outros, você falar palavrão, você colocar para fora toda a sua ira, você amaldiçoar seus filhos, você falar, você não presta mesmo, você é uma pessoa mesmo inútil, aquela pessoa lá não vale nada, ele é um pecador, e que não sei o que mais e tal, e coisa. Você está equiparado a todos esses, pelo pecado da sua língua. Então eu quero confessar aqui, e eu sugiro que você confesse também, e peça perdão a Deus por todos esses pecados que a gente tem cometido. Eu preciso refrear minha língua e parar para pensar. Eu já denunciei várias coisas aqui no canal, já falei mal de algumas estruturas, de pecados. Falar mal do pecado você pode falar. A gente pode falar mal da corrupção, a gente pode falar mal do roubo, a gente pode falar mal da feitiçaria, pode falar mal da idolatria, a gente pode falar mal do homossexualismo, mas a gente tem que entender que Deus ama o homossexual, Deus ama o feiticeiro, Deus ama o idólatra, Deus amou Caim, o assassino. Ele falou, olha, se é certo que se procederes bem, o seu sacrifício será aceito. Eis que o pecado está batendo na sua porta. Então, há caminho de vida e de morte, escolhe o caminho de vida. Então Deus, ele ofereceu a possibilidade de salvação para Caim. Deus está oferecendo a possibilidade de salvação para você. Davi matou o marido da adúltera Batseba, matou Urias, mandou matar, e Deus deu a ele a recompensa que ele semeou, né? O filho dele morreu, a espada não se apartou da casa dele, no entanto, Deus perdoou ele. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E aí, você quer se arrepender? Então vamos orar? Pai, eu me arrependo, te peço perdão por cada vez que eu falei mal do meu irmão, Pai. Pai, eu peço perdão porque eu não devo falar mal da pessoa, porque a guerra nossa não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, são contra esses dominadores que oprimem essas pessoas e trazem elas cativas para que eles pratiquem as suas obras más, para que elas pratiquem mentiras e calúnias e maldades e roubos e todo tipo de pecado. Pai, livra-nos de sermos juízes dos nossos irmãos, Pai. E também perdoa, Pai, por cada momento que nós nos calamos perante as injustiças e nos omitimos, quando nós deveríamos ter falado alguma coisa. Quando nós vemos roubadores, ladrões, falsos profetas na tua igreja, cambistas, mercenários, Pai. Perdoa-nos porque nós não falamos nada contra esses que estão dentro dos teus átrios, dentro dos teus templos, dentro das tuas igrejas e sinagogas, vendendo e comercializando como aqueles cambistas e também pessoas como Simão, o mágico, querendo comprar a sua unção. Pai, que a igreja brasileira esteja cheia de homens apóstolos como Pedro, que chegou e falou assim, seja isso contra ti, porque essa unção não está à venda, isso vem de Deus. Então arrependa-se de todo relativismo, de toda permissividade, de toda omissão. Vamos continuar com o texto bíblico? Então vamos lá para o texto de Apocalipse. Eu sei das tuas obras, ou seja, não importa o que você está fazendo, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecendo e nada tem falta. E aí por aí vai, mas eu quero falar de quente ou frio. Quente ou frio fala de uma estrutura morna, que é uma mistura de tudo, é um sincretismo.
Tem hora que a sua boca profere coisa boa, tem hora que a sua boca profere coisa ruim. A palavra diz, em Provérbios 4, de 23 a 27, vamos ver o que diz. Filho meu, atenta para as minhas palavras e ouve as minhas razões e inclina o teu ouvido. Lembra que o profeta primeiro ouve para depois falar. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Lembra que ele roda primeiro o vale dos ossos secos para discernir. Primeiro as coisas entram pelos nossos olhos e vão parar no coração. Lembra que em Sodoma e Gomorra as filhas de Ló primeiro viram tudo aquilo para depois elas cometerem pecado. Porque são vida para os que acham, saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. A boca fala do que está cheio o coração. Você é uma fonte de vida para as pessoas que o cercam. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, deixa bem longe de ti as pessoas de lábio perverso e a perversidade também dos lábios. Não deixa longe. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Ou seja, não te desvia nem para um lado, nem para o outro. Entenda, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então não seja um isentão, não seja uma pessoa tendenciosa, não fique calado na hora que você... Opa, isso aí não, aborto não. Não, aborto é errado. Não, homossexualismo, casamento gay, não, isso está errado. Não concordo. Ah, mas a lei diz que pode, tudo bem, pode, mas eu quero deixar claro que eu não concordo. A lei do meu Deus, eu voto não, eu digo que não. Você quer fazer? Faça, mas isso está errado. Você quer roubar? Está errado. Você está falando isso? Não, mas eu discordo. Ainda que haja uma turba ao redor de você. Pensa num adolescente cercado e todo mundo dizendo, ah, você é preconceituoso, não tem nada a ver. Não, é sim, sim, não, não. Independente se todo mundo está fazendo errado, você tem que fazer o certo. Não vos conformeis com o mundo, ou seja, não é para entrar na forma do mundo. Não é para você se adaptar ao mundo. Você vive numa outra dimensão, você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Da sua boca não pode proferir mentira, nem calúnia e nem se omitir. Porque quando você for perseguido, o que vai acontecer? Deus colocará palavras nas suas bocas quando você for colocado diante de juízes e reis. Então não tenha relativismo, não tenha relativismo. Então agora, dito isso, entendido o poder da língua, né, de gerar vida, de ressuscitar ossos secos. Com os seus lábios você pode pregar a palavra, você pode abençoar pessoas. Você também não pode ser uma pessoa, é meu jeito de falar assim, eu sou assim mesmo. Não é seu jeito não. Palavra branda. A palavra branda acalma o furor. E lembra que uma língua incendeia um bosque. Então, se você quer pedir alguma coisa a Deus, peça sabedoria. E isso vai ser lhe imputado como justiça. Não peça ouro nem prata. Salomão não pediu nem ouro nem prata. E o que Deus falou para ele? Porque você pediu sabedoria para cuidar do meu povo, eu vou te dar sabedoria, ainda vou te dar ouro e prata. Aí você lembra de Pedro na Porta Formosa. O cara estende a mão para ele, o que ele fala? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ou seja, o que você quer? Você quer ser uma mochila nas tuas costas cheia de prata e ouro? Ou você quer esse poder do levanta e anda em nome de Jesus? É por isso que a igreja brasileira não tem mais o levanta e anda, porque está só querendo a mochila de prata e ouro nas costas. E é isso que o Salomão não pediu e ganhou. Por quê? Porque Jesus falou, buscai primeiro as coisas do alto e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas não é para você fazer
por interesse, é para você fazer por amor ao Pai. E aí você fala, riqueza está errado, então, Marcelo. Não, não está errado. O jovem rico, Jesus desafiou ele a lançar fora a sua mochila pesada, cheia de ouro e prata. Aí ele não quis, ele ficou triste, né? Ele não quis vender os seus bens e dar aos pobres. Aí Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. O que Jesus falou? O camelo, ele vinha com 2 balaios enormes ali do lado, né? Pensa num camelo e aqueles 2 balaios enormes. Aí tem uma agulha, uma portinha estreita. Jesus falou da porta estreita. Aí o que você faz com o camelo? Você tira aqueles balaios, aí o camelo ele passa ali espremido, para não passar um homem montado sobre ele, para não passar o balaio, para não passar homem com cavalo armado, para não passar... Então quando você tira o balaio das costas do camelo, ele... que alívio, tirou o peso das minhas costas. Então é mais fácil um camelo entrar para o reino dos céus, passar pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico não quer tirar a mochila. Então o que você quer? Você quer o levanta e anda de Pedro? Você quer que da sua boca fluam rios de água viva? Você quer desentulhar os seus poços? Então é agora, mano. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos que esse irmão que está ouvindo agora receba o teu Espírito Santo, seja banhado de arrependimento, traz à memória dele tudo que a língua dele falou, toda mentira proferida, toda maledicência, toda maldade, toda calúnia, toda amargura que ele falou. Senhor, traz agora, traz agora, Pai, o motivo, a causa de tanta amargura, a causa dessa amargura, esterilidade, falta de paternidade, orfandade, rejeição, traição, calúnias, feridas, Pai, feridas na infância, abuso. Pai, traz a memória, Pai, traz a memória tudo aquilo nos momentos mais imemoráveis da sua mais tenra infância, até dentro da barriga, Pai. Toda a rejeição que veio sobre esse irmão agora, Pai, traz a memória, Pai. Traz a memória, a lembrança, toda a rejeição, todo momento de traição, Pai. Coisas que foram faladas, que ele já não se lembra mais. Maldições hereditárias, Pai, maldições, coisas que os pais dele falaram contra eles, coisas que o vizinho falou contra ele, feridas. Pai, traga agora a lembrança dessas feridas. Que feridas são essas, Pai? Eu te peço, Espírito Santo, dê a mão a esse meu irmão agora, feche seus olhos, dê a mão ao Espírito Santo e deixe ele te levar nos cantos mais recônditos e escondidos da sua alma, para que venha à tona. Se deixe chorar, se deixe sofrer, coloque para fora essa amargura. Se você estiver passando mal, se você quiser vomitar essa amargura, vomite agora, irmão. Pode vomitar. Estou sentindo ânsia de vômito aqui. Tem gente que vai ter que vomitar. Tem gente que vai passar mal. Mas isso é para sua cura, meu irmão. É uma crise de cura. Vai lá, coloca para fora isso. Coloca para fora sob lágrima. Chore. Perdoe. Perdoe agora essa pessoa. Perdoe agora. Entregue nas mãos do Espírito Santo. Entregue a ele. Ele vai pegar isso aí e vai levar para a cruz de Cristo. Perdoe, irmão, toda maldade, toda injustiça feita contra você. Você declara, eu não sou dos que me vingam, eu sou dos que andam mais uma milha, que dou a capa e a túnica, eu sou os que dou da outra face, porque eu sei que quando alguém me fere, está ferindo a si próprio, e eu não posso revidar para não me tornar igual a ele. Bota para fora agora. Se você quiser escrever e fazer uma lista, no final desse vídeo, se você quiser pegar um caderno, fazer uma lista e colocar fogo nessa lista e se arrepender e declarar que nunca mais você vai falar essas coisas, que nunca mais você vai lembrar dessa maldade, você vai desentulhar essas pedras de dentro desse poço e a partir de agora o teu espírito, o teu coração fluirão rios de águas vivas. Faça isso agora, nomeie cada pedra. Nomeie cada pedra que está no seu coração, entulhando esse poço para que você possa fluir em amor, o amor de Deus, que a sua língua não provoque mais contenda entre irmãos.
Você pode fazer isso agora. Espírito Santo, continua trazendo a memória. Espírito Santo, continua manifestando o teu poder, Pai. Nós queremos declarar toda a honra e glória ao Senhor. Eu entendo que, como eu estou gravando esse tempo agora, e o Senhor está aqui, o Senhor estará presente junto com meu irmão, porque a glória é toda tua. Glória é toda tua. Pai, nós te pedimos, eu te peço agora que arranque todo espírito de idolatria dentro da igreja evangélica brasileira, que coloca e deposita confiança na mão de pastores, mestres e homens, e que venha um espírito onde cada um entra no seu quarto secreto. Pai, nós respeitamos a autoridade pastoral, profética, evangelística, apostólica e mestral. Nós respeitamos toda essa autoridade, mas nós compreendemos e abrimos mão de toda a autoglória, Pai. Que esses homens sejam ensinadores, pregadores da palavra, que eles sejam boca tua na terra, Pai. Que eles sejam consoladores e pastores para acalmar e apacentar as ovelhas, e que eles sejam mestres para ensinar, mas que todos entendam e saibam e compreendam que a tua mão fez isso, Senhor, que é o poder do Senhor que se manifesta, como está se manifestando agora na vida do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu te louvo, eu te bendigo, eu bendigo o teu nome, que caia por terra todo espírito de idolatria na igreja brasileira, toda maledicência da igreja brasileira, Pai. Nós oramos para que nós sejamos tua boca. Traga um alinhamento profético, Pai, na audição de cada irmão que está escutando, um alinhamento profético nos olhos, Pai. O olho mau, seja curado agora, em nome de Jesus. O ouvido, efatá, abra-se a boca, curem-se os ouvidos, que ninguém mais seja omisso, permissivo, que se cale, ninguém mais se cale diante da injustiça, que a igreja brasileira não esteja mais calada, Senhor, que não esteja mais calada, que o politicamente correto satanista saia da igreja brasileira. Eu digo, saia em nome de Jesus agora, que o teu povo não se omita mais perante as injustiças, que haja o sim, sim, não, não. Nós expulsamos tudo que é de procedência maligna, nós expulsamos toda a água morna da igreja brasileira, todo o relativismo, Pai, nós expulsamos agora, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos, porque o Senhor está trazendo cura para a igreja, para cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai. E que nós possamos multiplicar essa palavra, que essa semente seja lançada 100 por 1, e que a igreja brasileira pare de replicar mentiras, falsas profecias, injustiças, calúnias, que o teu povo seja prudente. Os filhos das trevas têm sido muito mais prudentes que os filhos da luz, e a tua igreja está como ovelha no meio de lobo, e uivando, está uivando. Eu vejo ovelhas uivando. Ovelha não é para uivar, ovelha tem que proferir verdade, tem que seguir o seu pastor, que é Jesus. Ovelha não uiva. Tem muita igreja uivando, escutando o uivo e repetindo mentiras, calúnias e profecias erradas. Pai, ensurdece para a voz do lobo, Pai, que as ovelhas vejam só o seu pastor, Pai, em nome de Jesus. Pai, alinha a visão das ovelhas, que elas vejam só o pastor. Pai, alinha a boca da tua igreja, Pai, que eles funcionem ouvindo e repetindo a tua palavra como Ezequiel, que eles ouçam o teu comando. O Senhor é o cabeça desse corpo, que é a igreja brasileira. E assim eu te oro em nome de Jesus. Pai, tudo que não foi orado aqui, que o Espírito Santo ore através de gemidos inexprimíveis, e que essa unção que foi derramada nesse lugar aqui, e na casa do meu irmão que está assistindo, seja espalhada em nome de Jesus. Irmão, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, que nós possamos crescer juntos, ombro a ombro, e aprender cada vez mais uns com os outros. E faça essa oração: Deus, coloque um anjo na minha língua, assim como o Senhor fez com Isaías. Pega uma brasa do altar, toca nos meus lábios, toca na minha língua,
para que os meus lábios sejam puros e possam adorar o Senhor e bendizer as suas maravilhas e contar de geração em geração os seus feitos, como o Senhor tirou o povo do Egito, como o Senhor levou para a terra prometida. Pai, arranca todos os espias que só veem gigantes, deixa só Josué e Caleb. Pai, arranca esse espírito de medo e coloca em nossa boca palavras como a de Davi. Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Brasil? Você vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra você na força do Senhor nosso Deus. Coloca essas palavras na nossa boca. Tira todo o medo, Pai. Tira as palavras de medo e de terror que vem contra a igreja brasileira, Pai. Que a igreja brasileira profira a seguinte palavra: vão cair 10.000 ao meu lado, 1.000 ao outro lado, mas eu não serei atingido. Traga para nós a certeza da salvação, Pai. A alegria da salvação. É isso que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. E nós te damos graças pela tua infinita sabedoria. Então, Pai, nós oramos, Pai. Dê-nos sabedoria. Coloca um anjo como guarda na nossa boca. Dê-nos sabedoria, Pai. Que desça a tua sabedoria como tem descido. Cada vez que nós abrimos a boca, o Senhor abre as comportas do céu. E nós aqui ficamos nos sentindo como nós vemos hoje a internet, com o Wi-Fi ligado, captando tudo do alto, que vem o teu download, a tua palavra, que os profetas ouçam. Segue e fira com cegueira os inimigos. Fira esses inimigos, Pai, que nós não sejamos feridos. Eu deixo uma palavra final para você. Quando Miriam ficou com lepra, Deus está trazendo a minha memória. Quando Miriam ficou com lepra, foi por causa da sua maledicência. Quando você é um maledicente, a casa do judeu, ela fica leprosa também. O judeu, ele tem que sair da sua casa. Por que o leproso tem que sair da cidade? Por quê? Para ele não falar com ninguém. Para ele não poder se comunicar com ninguém. Porque o maledicente, ele tem que estar marcado na pele. O maledicente, ele fica coberto de feridas e manchas, e a casa dele também. Ou seja, uma pessoa maledicente, negativa, má, fofoqueira, mentirosa, caluniosa, ele contamina toda a sua casa. Os seus filhos também vão ser assim, negativos, sem fé, cheio de medo, cheio de terror, pessoas derrotadas. Então, o maledicente, ele tem que ser tirado do arraial. E quando ele entra na cidade, ele tem que entrar, ó, leproso, 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 para ninguém falar com ele, para ninguém ouvir ele, para ele não falar com ninguém, para ele não contaminar ninguém com a sua impureza. Porque Deus, através de Jesus, ele limparia o leproso, ele curava o paralítico, ele limpava o leproso, ele dava a luz aos cegos, ele limpava o leproso, ele restaurava a audição aos surdos, ele limpava o leproso. Então, que você seja limpo, para que você não seja um leproso e espalhe lepra, morte, tristeza, incendeie um bosque, e principalmente, que Deus não abomine você por causa dos seus lábios mentirosos. Deus te abençoe, fique com Deus, e que essa raiz se aprofunde, e que o diabo não venha e roube essa semente de você, e que você possa multiplicar essa mensagem 100 por 1. Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, clica aqui, ó, curte, né? Se inscreve no canal aqui, clica aqui embaixo, compartilha essa mensagem nas redes sociais, pelo seu WhatsApp, no grupo de intercessão da igreja. Grande abraço, fique com Deus.